Eu acho que o purgatório é uma parada que ele abre uma brecha pra todos serem salvos. O lugar do purgatório é como a UTI. Tem gente que fala, foi pra UTI, entra em desespero. Peraí, UTI é o lugar da esperança. Se foi pra UTI é porque tem chance. Mas eu acho que o inferno devia ficar mais cheio, assim, sabe? Por que seu coração tá tão... Não. Por que seu coração tá... Velho, o purgatório é muito segunda chance. Não, mas nós somos criados pra voltar pra Deus, Rodrigo. Não faz passar raiva nas pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu pra que a gente ganhasse o céu, não foi pra que a gente fosse pro inferno. Mas a salvação não é pra todos, né? É pra todos. Não, ela é individual. A salvação mas é pra todos. Todos têm direito à salvação. Nem todos serão salvos. Mas todos têm direito. Não, tá, mas nem todos serão salvos. É por isso que eu falo, a salvação não é pra todos, porque nem todos serão salvos. O que são os dons? A igreja define os dons que nós recebemos, né? 3 categorias de dons. Os naturais, os sobrenaturais e os preternaturais. Preternaturais, qual que é esse? Preternaturais. O que é esse? Que os outros eu consegui... Esse é o dom que não existe, porque ninguém tem ele. Você leu isso onde? O dom da imortalidade, por exemplo. Ninguém tem esse dom. Todos temos. Opa! Eu acho que não. Pela interpretação que eu fiz... Você acredita que nós morremos? Eu não. Eu acredito. No corpo e na alma? Não, na alma não. Então nós somos eternos, meu querido. Porque essa matéria daqui passa. Toda matéria morre. Essa imortalidade. Nós não somos uma matéria fazendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito fazendo uma experiência material. A matéria vai passar. Então esse dom preternatural, ele é comum pra todos, comum a todos, justamente. Para nós católicos é o seguinte, a matéria morre, só que nós vamos ressuscitar a matéria. Isso é a imortalidade. Só que a matéria ela é ressuscitada com qual objetivo? Plenificar o espírito. Jesus não ressuscitou no corpo? O corpo foi ressuscitado, então nós vamos ressuscitar com ele também. Por isso que a gente é colocado no cemitério. Porque nós cremos na ressurreição da carne. Então, esse é o dom da imortalidade. É um dom preternatural. Quando a gente fala em recuperar a ressurreição da carne, é porque a gente é uma parte espiritual que está aqui vivendo experiências materiais. Isso. Quando você fala a ressurreição da carne, é a parte material que a gente tem. Que isso aqui. Isso aqui dentro de pouco tempo não vai existir mais. Essa não vai voltar. Vai voltar ressuscitada. O nosso corpo será glorificado no juízo final. Nós cremos na ressurreição do corpo, da matéria. Ela será ressuscitada e unificada ao espírito glorificado na presença de Deus. Por isso que o cristão não pode se desfazer do corpo. Um corpo batizado não pode ser desfeito depois da morte. Gente, pode cremar? A igreja permite a cremação, mas não permite que você dissipe as cinzas na mãe natureza, dentro do rio, debaixo do pé de abacate. Não. Você vai sepultar as cinzas, porque o cristão tem sepultura. Porque nós vamos esperar a ressurreição dos mortos. Pode cremar, não tem problema nenhum, desde que você dê a sepultura. Como que seria a visão da igreja, entendendo que a gente precisa ser sepultado para uma pessoa que, por exemplo, teve dentro de um grande incêndio aí, talvez num edifício e, sabe, nunca foi encontrado. E nunca encontra o corpo. E as cinzas, com certeza, se esvaíram com Existe o vento, um costume cristão, inclusive, de criar sobre estes lugares memoriais, onde se levanta um memorial, onde se coloca flores, onde se acendem velas, no sentido de iluminar, porque ali existem corpos. É igual o World Trade Center, construíram um memorial gigantesco no lugar, porque milhares de corpos não foram encontrados, estão ali debaixo. Então eles levantam um memorial, não vão construir um shopping em cima daquilo, eles levantam um memorial, e isso é uma tradição cristã. Agora nós temos que entender também que aquilo que a capacidade humana não alcança, a graça de Deus superabunda. Então numa situação acidental, lembra quando eu expliquei pra vocês a diferença do ente, do ser, do existir? Aquilo que é acidente e aquilo que é natural. O acidental foge do nosso controle, aí entra exclusivamente a graça de Deus. Então o que foge do controle humano pertence à graça de Deus. Agora aquilo que tem condições de estar sobre o controle humano pertence ao homem. Se está sob a capacidade do homem de gerenciar, Deus vai entregar na mão do homem. Santo Agostinho vai dizer, faz tudo aquilo que está ao seu alcance. Quando esgotar a sua limitação humana, é a hora de ajoelhar, rezar e pedir a Deus. Então você vai até onde esgotar a sua existência humana, a sua capacidade humana. Quando essa capacidade humana se esgotar, aí começa a hora da intervenção divina. Porque tem gente que quer começar já pedindo intervenção divina. Não vai acontecer nada na sua vida. Primeiro, use toda a sua possibilidade humana. Quando se esgotarem as suas forças e capacidades humanas, aí sim, você dobre o joelho e peça para que a partir daquele momento comece a graça de Deus.
dons sobrenaturais? As pessoas realmente, elas possuem dons sobrenaturais, na sua opinião? Nós primeiro precisamos entender o que é o dom sobrenatural. O que vem a ser os dons sobrenaturais. São dons que... concedidos pela Deus. graça divina. Uhum. São dons concedidos pela graça divina, especialmente por meio dos sacramentos. Então, os dons sobrenaturais significam a graça santificante, que é um dom espiritual, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, que são as 3 virtudes teologais que nos orientam diretamente para Deus, e os dons do Espírito Santo, que são quantos? Quantos são os dons do Espírito Santo? 7. Muito bem, 7. Não, ele falou 3, eu olhei pra ele com uma cara tão ruim que ele gritou 7. Ainda que não fosse, ele ia gritar 7. Não, O é- Espírito Santo é perfeito, né? São Então, 7 mas dons. por que eu falei isso? Porque eu acabei de lembrar da aula que ele deu aqui sobre os números. Falei, pô, é 7. Então, dentro dessa dimensão... Tem os... Você sabe Mas o sabe nome por que dos eu dons falei aí 3? Por também causa da do- Divina Trindade. Tem Falei, aí pô, no deve texto ser aí os 3. dons do Espírito Santo? sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. São os dons do Espírito Santo, que nós recebemos confirmados no sacramento da crisma, que recebemos no batismo e confirmamos pelo apóstolo que nos crisma, que nos confirma. Na crisma nós recebemos todos esses dons? Todos esses dons. A crisma é um início para você buscar esses dons também, seria isso? Não, o início é o start. batismo. Sempre, a porta de entrada para a vida da igreja é o batismo, né? Tá, mas no momento Depois da crisma você- você recebe esses dons Sim, do Espírito Santo. você confirma esses dons que você recebeu no batismo. Então, é como se fosse o Pentecostes particular de cada cristão. Ó, vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, quem treina jiu-jitsu. Ele vai lá se graduando, são 7 faixas, Isso. até chegar na faixa preta, que é a faixa mais importante, onde você vira mestre. É a 7ª. É, só que todos falam que a vida muda, a responsabilidade muda, que a hora que você pega a preta, é aí que começa de verdade. Entendeu? É como se realmente você foi um aluno todo o tempo e a hora que você pega a preta, você acha que você sabe tudo, aí você vê que você não sabe de nada e que você tem que aprender tudo de novo quando você pega essa preta. E aí, tipo, seria uma crisma, tipo, ó, peguei os dons do Espírito Isso. Santo e agora eu tenho que trabalhar eles muito pra chegar na plenitude desses dons. Justamente. E hoje a igreja ela tem uma dificuldade muito grande porque os jovens, quando fazem a crisma, eles fazem... O que a igreja nos ensina? Você vai crismar porque a partir de agora você começa a trabalhar dentro da comunidade. Você começa a dar testemunho, você vai realizar trabalhos dentro da comunidade. Você está inserido totalmente dentro da comunidade. A crisma significa, a partir de agora, você está à disposição da comunidade católica. Só que, infelizmente, tem se transformado num sacramento da despedida. Porque o jovem crisma e vai embora da igreja. Sai da igreja. Desaparece, volta só pra casar, né? Mas, e isso tem que ser revisto, mas isso é falha da catequese, falha de quem está à frente mesmo, dos pastores, né? Dos padres, dos bispos, porque precisa ser algo que de fato seja consciente. Assim, uma das partes que mais me intriga quando a gente fala de Deus, e você falou dela agora mesmo, e eu acho que fecha com essa parte das pessoas abandonarem a igreja e tudo mais, é o temor a Deus. Isso sempre me deixou um Temor pouco... não é medo. Mas isso sempre me deixou um pouco bugado, sabe? Assim, pulga atrás da orelha. Essa parte do temor a Deus. Porque se você teme ele, não é sobre ter medo realmente. É sobre quase que um respeito invisível. Eu não vou fazer nada contra o que ele prega de correto. Esse temor a Deus, quando as pessoas perdem o temor a Deus, é que elas param, por exemplo, de ir na igreja. Porque se você tem temor a Deus, quando você perde o temor a Deus, inevitavelmente- é quando você desiste, por exemplo, de acreditar na humanidade, você desiste de acreditar na criação. Aí você perdeu o temor a Deus. É quando você duvida que a graça de Deus é santificante, você duvida que a graça de Deus sobrepõe-se ao pecado, que é aquilo que Paulo vai dizer, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Né? Isso é o temor a Deus, temor de Deus. Não é Então- ter medo de Deus, porque Deus não é o carrasco que muitas vezes a catequese quis implantar sobre nós. Né, o velho barbudo sentado numa cadeira nos julgando o tempo inteiro. Né? Deus é misericórdia, Deus é amor. Não é à toa que surge-se a ideia deste Deus mãe, né? Deus pai e mãe, porque precisa oferecer o colo, precisa oferecer o alento, né? O consolo. A parábola do filho pródigo deixa isso muito claro. Né? Quando Jesus compara Deus pai com aquele pai que entrega tudo nas mãos do filho, e mesmo que o filho, por irresponsabilidade, perca tudo, o pai permanece à espera da volta dele de volta para
casa, né? E a exegese me chama muita atenção que o filho, quando depois de perder toda a herança do pai, virou empregado, falou: vou voltar para a casa do meu pai, não sou digno de ser tratado como filho, porque eu já peguei minha herança, gastei toda a minha parte. Eu tenho um irmão que tem herança dele, tem meu pai. Só que na casa do meu pai, os empregados são melhores tratados do que eu. Então eu prefiro voltar para a casa do meu pai e ser chamado e tratado como empregado, né? E o autor sagrado é muito claro ao dizer que quando o filho ainda estava ao longe, o pai o avistou. Nós só conseguimos avistar alguém ao longe se nós estivermos parados esperando. Do contrário, você não vai prestar atenção naquele vulto que está vindo ao longe. Você só enxerga o que está ao longe se você estiver esperando alguém. Significa que o pai, desde o dia que o filho saiu de casa, ele ficou na soleira da porta esperando a volta do filho. Então, viu a estrada longe e mesmo assim, quando ele percebeu o vulto que era o filho, ele se antecipou e foi ao encontro do filho. Isso é maravilhoso. Tem uma música, eu não sei se é do Fábio de Mello, da Adriana Arides. Veja o relato do pai que espera. Posso cantar? Claro. Temos tempo para isso? O tempo é seu. Ah, é? Ela diz o seguinte: quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz.